Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com muitas informações importantes. Foi uma sexta-feira muito agitada no Flamengo, pessoal, muito mesmo, com direito a jogador indo para festa de quinta para sexta-feira, a gente vai falar sobre isso. Protesto tenso na porta do CT no Indrubu, também vamos falar sobre isso. Teve a apresentação oficial do goleiro Santos e do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Teve coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel, lista de relacionados. Vou falar para vocês, pessoal, que sexta-feira agitada. E eu só consegui parar agora, quase 8 horas da noite, para poder gravar esse vídeo aqui para vocês e trazer todos os bastidores desse dia super movimentado lá no Flamengo. Claro, com alguns pontos negativos e outros podemos considerar positivos, por que não? Até porque tem um retorno de Arrascaeta, a gente também vai falar sobre isso. Então, galera, antes de iniciar esse vídeo com os bastidores dessa confusão toda que está acontecendo lá no Flamengo nessa sexta-feira, dia 8 de abril, um recado especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem esporte também na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, eliminatórios da Copa do Mundo, Liga Europeia. Tem muita coisa na linha da 1xBet, principalmente Campeonato Brasileiro, que vai começar nesse final de semana. Na verdade, a Série B já está começando, inclusive, enquanto eu gravo o vídeo aqui, o Vasco está jogando. Então, se quiser ganhar o dinheirinho, é só clicar no link aí do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, galera. Utilizando o meu código, que é o VNE, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Beleza? Vamos para as informações. Eu vou iniciar, vou fazer a cronologia de tudo que aconteceu nessa sexta-feira. Vamos lá. Eu vou iniciar com um vídeo de Rodinei que vazou nas redes sociais. Ele numa festa na noite de quinta-feira. De quinta para sexta, podemos dizer assim. De fato, era o Rodinei. Eu conversei com pessoas que foram ao evento com ele, que organizaram o evento. Essas pessoas garantem que ele chegou por volta das 10 horas da noite e saiu por volta de meia-noite. Ah, Vene, ele saiu porque pessoas fizeram o vídeo dele. Eu não quero saber por que ele saiu, eu só estou trazendo a informação para vocês. E eu vou falar sobre esse caso, eu vou falar exatamente o que eu falei hoje lá no SBT Esporte Rio, programa que eu estou participando de segunda a sexta-feira, obviamente no SBT. Galera, é o seguinte, ele está no momento de folga, ele faz o que ele bem entender. Ele faltou ao treino na manhã dessa sexta-feira? Não, não faltou. Seguiu toda a programação que o Paulo Souza havia estabelecido para o elenco. Não chegou atrasado, chegou, fez todos os trabalhos. A questão é o seguinte, se eu fosse Rodinei, eu teria a sensibilidade, o bom senso de não fazer isso, por vários motivos. A gente sabe o momento turbulento que o Flamengo está vivendo, que é uma crise, acabou de perder o Campeonato Carioca para o rival Fluminense, inclusive teve até deboche do Abel Braga, a gente também vai falar sobre isso. O momento que ele vive, que não é dos melhores, a gente também sabe disso. Ah, ele é titular, mas ele não vive um grande momento com a camisa do Flamengo. E todo mundo sabia que esse protesto que aconteceu hoje na porta do Ninho do Urubu, nessa sexta-feira de manhã, iria acontecer. Então, por que o Rodinei foi a esse evento? E a gente sabe muito bem, Rodinei, que hoje, com o celular, com rede social, tudo pode vir à tona a qualquer momento. Então, eu acho que o Rodinei deu mole. Ele poderia ter evitado a fadiga. Agora, se vocês, eu vi muitos torcedores falando assim, ele tem que ser multado, ele tem que ter o contrato rescindido, se o Léo Pereira foi multado, ele também tem que ser multado. É diferente. São dois casos totalmente diferentes. Sabem por quê? O Léo Pereira, naquela ocasião, foi para a noite, como teve vídeo dele viralizando na ocasião, e no dia seguinte ele não foi ao treino, ele faltou ao treino por conta dessa ida dele a uma noitada. No caso do Rodinei, não, ele não faltou ao treino. Ou seja, ele não descumpriu com nenhuma regra do clube. É errado? Na linha literal, não está errado, mas faltou bom senso por parte do Rodinei. Acho que nesse ponto ele deu mole, muito mole mesmo.
Ele poderia ter evitado essa confusão toda envolvendo o nome dele, inclusive a renovação de contrato dele até dezembro de 2024, como o Flamengo está muito próximo de fechar, é algo que gera discussão nas redes sociais, muitos torcedores são contra. Em cima disso, teve protesto de manhã, um protesto que, na minha opinião, passou dos limites. Thiago Maia teve o carro quebrado, a gente viu várias cenas em relação a isso, várias. Gabigol teve o carro chutado, torcedores alegando que Gabigol fez gestos obscenos, isso torcedores falando, tá? Muita confusão, todo mundo sendo cobrado, só a Arrascaeta, que inclusive teve uma cena, digamos assim, curiosa de um torcedor, quando o Arrascaeta abriu a janela do carro, o torcedor foi fazer cafuné nele, uma espécie de cafuné no Arrascaeta. Arrascaeta e João Gomes foram aliviados, digamos assim. Não tiveram nenhum tipo de problema em relação aos torcedores. Muito pelo contrário, os dois tiveram o apoio desses torcedores. Lá no Ninho do Urubu, vocês vão me perguntar, o que aconteceu? Não teve reunião da diretoria com os jogadores, não teve reunião do Paulo Souza com os jogadores para abordar esse assunto. Teve a reunião normal, que sempre rola em véspera de jogo, para analisar vídeos do adversário, no caso o Atlético Goianiense, foi isso que aconteceu. Porém, o Paulo Souza ficou espantado com tudo que aconteceu hoje na porta do Ninho do Urubu, porque de fato alguns torcedores passaram dos limites. Teve torcedor sendo preso porque tentou sacar a arma de um policial militar. Então, assim, alguns torcedores passaram sim dos limites. A gente não pode confundir protesto com vandalismo. Mas o Thiago Maia ganha 1 milhão por mês, ele tem condições de consertar o carro dele. Gente, a discussão não é essa. Não é porque ele, ainda bem que ele correu atrás, que ele tem uma condição financeira muito boa, que qualquer pessoa pode chegar e quebrar o carro dele. Isso não faz o menor sentido, pessoal. Não tem como a gente apoiar uma situação como essa. Então, muitos torcedores passaram dos limites. Mas isso também é muito culpa do Marcos Braz, que era uma pessoa para ser o bombeiro nessa história toda, para colocar panos quentes, abafar a crise. Muito pelo contrário. Ele jogou gasolina em tudo. O negócio pegou mais fogo ainda, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele marca uma reunião com membros de torcidas organizadas e expõe isso publicamente nas redes sociais e depois cancela essa reunião, o que ele faz? Ele atiça esses torcedores. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que os torcedores souberam que a reunião havia sido cancelada, o que aconteceu? Eles marcaram protesto para essa sexta de manhã e todo mundo sabia que isso ia acontecer. O Flamengo deveria ter reforçado a segurança, deveria ter chamado a polícia, porque todo mundo sabia. O negócio passou em rede social, teve gente fazendo matéria sobre isso. Então, assim, todo mundo sabia. A diretoria deu mole. Lá, depois do treino, teve a apresentação oficial do Santos, gostei dele, do Ayrton Lucas, também gostei dele, e também teve discurso do Abel Braga. Abel Braga também falou, mas teve Braz e Spindel. Eu vou ler aqui as principais respostas. Primeiro, Marcos Braz. A minha relação com o Paulo Souza é a melhor possível. A gente vem conversando. Desde Portugal, a gente tem relacionamento direto. A confiança em toda a comissão é clara e bem exposta. Diariamente não confirmo nem desminto jornalistas. Chegou fora de contexto a declaração que o jornalista Juca Kfouri publicou em blogs dele, dizendo que o Marcos Braz havia dito que estava insatisfeito com a forma que o Paulo Souza estava trabalhando. O Spindel falou: a gente fica estarrecido com narrativas como essas de brigas que não existiram. Se a gente desmentir tudo, a gente passa o dia sem trabalhar para construir um ambiente saudável. Essas questões não procedem. A gente tem confiança na comissão e no grupo. O Spindel falou também: a gente vê uma falácia que o clube não é profissional. Tem uma estrutura profissional que atende o corpo estatutário. O Braz me cobra muito, assim como o presidente. Embaixo de mim tem uma série de gerências. A gente deixa isso tudo que a gente tem aqui no Flamengo. O Braz disse: eu tinha entendido que precisava falar com conselheiros de oposição e situação além de demandas das organizadas. Teve um desencontro de informações que não vou externar. Não posso colocar tudo na conta do Landim. Entendemos que deveriam cair as reuniões. O Braz falou: a reunião com os líderes de organizadas não seria apenas com os jogadores.
nós também estaríamos. Braz, Spindel, Fabinho, Juan, nunca foi marcado para dentro do ninho do urubu, como eu falei aqui para vocês. No fim, entendemos que essas ações não deveriam acontecer e assim foi feito. Se está tudo tão claro, o Braz falou aqui, me comprometo a voltar a falar desse assunto. A gente não tem nenhum relato gravíssimo no protesto. Pô, Braz, claro que teve. Vou falar com os jogadores e viajo com eles hoje. Podemos falar desse tema com calma e tranquilidade, de acordo com esse tema. Braz falou, vou falar bem pouco disso aí. É evidente que os jogadores sabiam da reunião com a torcida, ou seja, desmentindo o Everton Ribeiro. Tínhamos um jogo e não queríamos falar com todos os jogadores sobre isso. Tinha jogador que estava ciente e tínhamos conversado. Os jogadores tinham que saber. Os jogadores que tinham que saber, sabiam. A cobrança no meu trabalho é natural, disse o Braz. Todos sempre foram duros com qualquer dirigente quando os dirigentes não vieram. Isso não seria diferente de mim. Saio daqui todos os dias como um sonho realizado. Procuro dar tranquilidade e serenidade ao ambiente. E para finalizar, o Spindel falou, o Felipe jogou quase 5.000 minutos em 2021, Felipe Luiz no caso. Diego Alves jogou entre 4.500 e o Diego era um período o jogador com mais minutagem em campo do elenco. Foi nesse cenário que a gente renovou e disputando todas as competições. O Braz falou, não vamos falar de renovação, mas vou responder o tema. O que poderia ter é sensibilidade e percepção de momento, e o Rodinei não teve. Ele falando sobre o Rodinei. Então, galera, para vocês entenderem toda a situação aí, é isso. O clima está tenso, Marcos Braz e Bruno Spindel negam problema de relacionamento do elenco com Paulo Souza, beleza, só que a gente sabe que não está tudo bem. O Flamengo precisa vencer o Atlético Goianiense e também o Talheres na terça-feira pela Libertadores para ficar tudo normal novamente, porque senão a crise vai aumentar. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles têm que dar um respaldo ao Paulo Souza. Pelo visto deram. Que bom, acertaram. Paulo Souza tem que ter esse respaldo aí. Vamos lá, galera. Para finalizar, Abel Braga, hoje, após o treino nas Laranjeiras do Fluminense, debochou o momento do Flamengo. O Abel Braga disse o seguinte, galera, vou ler literalmente aqui para não ter nenhum problema. Ele falou, me preocupa que causamos um pouco de dano ao Flamengo. O ninho hoje está sendo invadido e aquela coisa toda. Me desculpa e que se eles, disse Abel Braga. Após a repercussão negativa, Abel Braga emitiu uma nota dizendo que pede desculpa e tal. Ele pediu desculpa dizendo que ele é da paz. Mas assim, Abel, não tem jeito. Eu achei infeliz a sua declaração. Você poderia ter evitado, até porque um mês atrás você estava passando pela mesma situação no próprio Fluminense. Mas a gente sabe que a Abel e a atual diretoria do Flamengo não tem um clima muito amigável por conta da forma como Abel Braga saiu em 2019 por causa dessa diretoria. Para quem não lembra, o Abel pediu o chapéu depois de saber que a diretoria estava se acertando com o Jorge Jesus. Então, antes de ser demitido, ele chegou e pediu o chapéu, pediu a demissão. Para finalizar a lista de relacionados, galera, Arrascaeta de volta, como eu já havia mencionado, mas vamos lá. Andrés Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus França, Mateuzinho, Pedro, Renê, Rodinei, Santos, Thiago Maia e William Arão. Fabrício Bruno segue fora, Vitinho segue fora, Rodrigo Caio segue fora, Pablo segue fora, Ayrton Lucas segue fora. Então, desfalques aí do Flamengo para pegar o Atlético Goianiense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que espero que o Flamengo vença, tá bom? Para ficar tudo tranquilo novamente. Valeu, galera! Se inscreva no canal, ative a notificação. Tamo junto, forte abraço e fui!